Mas, senhor presidente, veja como os ensinamentos maçônicos nos levam ou nos pautam no dia a dia, né? Desde que cheguei ao Senado, há 1 ano e meio, mais ou menos, aproximadamente, quando do convite da presidente Dilma para a senadora Gleisi Hoffmann assumir a chefia da Casa Civil, eu vim ao Senado Federal. E tenho me pautado muito nos ensinamentos éticos, morais, na conduta reta, lapidada, que aprendemos nos ensinamentos maçônicos, na nossa escola filosófica. E me pautou esta conduta a apresentar um projeto de lei no início desse ano, que levou o número de 02 de 2012. Eu queria que fosse o projeto de número 1 de 2012. Trabalhei muito para que fosse, mas por uma questão administrativa, na hora do protocolo, ou da leitura, na verdade, não do protocolo, mas da leitura, na primeira sessão, levou o número 2, porque ele trata, basicamente, senhor presidente, de um tema que está faltando muito no nosso país, que são os valores éticos e morais. Eu sugeri a inclusão no currículo escolar, no ensino médio e ensino fundamental, disciplinas de cidadania moral e ética e também disciplina de ética social e política. E é sobre isso que eu venho hoje à tribuna do Senado Federal falar. Porque na semana passada, a Comissão de Educação do Senado Federal, em caráter terminativo, aprovou por unanimidade este projeto, o PLS 02 de 2012, cujo teor, senhor presidente, eu peço licença a Vossa Excelência para ler a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem nesse momento. A ementa altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio. O Congresso Nacional decreta. Os artigos 32 e 36 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar com a seguinte redação. Esta lei trata-se da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A alteração foi dada no inciso 2º do artigo 32, que ficou com a seguinte redação. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, do exercício da cidadania, da tecnologia, das artes e dos valores morais e éticos em que se fundamentam a sociedade. Parágrafo 5º desse mesmo dispositivo passa a vigorar com a seguinte redação. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente disciplina de cidadania, moral e ética, além de conteúdo que trate os direitos da criança e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição do material didático adequado. E a alteração no artigo 36 se deu no inciso 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Destacará a formação ética, social e política do cidadão, a educação tecnológica básica e a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. Essas foram as duas alterações, senhor presidente, para incluir estas duas disciplinas. Uma disciplina de ética social e política, esta no ensino médio, a política no ensino médio, e cidadania moral e ética também no ensino fundamental. A justificativa que apresentei ao final dessa sugestão legislativa
diz o seguinte, senhor presidente. Recentemente, levantamento realizado pelo Fórum Mundial, englobando 60 países, revelou que o Brasil ocupa a 11ª posição no ranking com maior estabilidade financeira, superando e surpreendendo a todos ao aparecer à frente de todos os países da zona do euro, dos Estados Unidos e do Japão. Este é o Brasil de hoje em estabilidade financeira. Mas, embora essa constatação seja digna de aplauso, senhor presidente, é de se lamentar, no mesmo levantamento, o Brasil aparece entre os 60 países como 50º ou como a 50ª posição em corrupção e a 55ª em instabilidade jurídica. Que decepção, na mesma linha, né? Trata-se de um contrassenso inaceitável. Afinal, o Brasil tem avançado de maneira exemplar na aplicação das políticas públicas que inserem nosso país na trilha do desenvolvimento sustentável, com a inclusão social. E não tenho dúvidas de que esses e outros problemas cruciais da nossa sociedade somente conseguirão ser superados de maneira definitiva pela implementação de uma política educacional cada vez mais voltada para a formação moral e ética das nossas crianças, refletindo positivamente na formação do caráter dos nossos jovens, preparando-os para o exercício responsável da cidadania. É com esse objetivo, senhor presidente, que apresentei o presente projeto de lei, propondo a alteração à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, com a finalidade de aprimorar o conteúdo do ensino fundamental, com vistas a incluir estas, entre suas diretrizes, a preocupação com os valores morais e éticos que devem fundamentar a sociedade brasileira, além de incluir obrigatoriamente no seu currículo disciplina de cidadania, moral e ética. Propus também aprimorar a LDB no que se refere ao ensino médio, com o objetivo de dar o devido destaque à formação ética, social e política do cidadão. Além dos destaques já previstos como diretrizes para a educação tecnológica básica, a dos destaques de compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, o processo histórico da transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. Tal modificação no ensino médio se dará pela inclusão obrigatória de uma nova disciplina em todas as séries do ensino médio, ética, social e política. Estou convencido, senhor presidente, de que dessa forma estaremos oferecendo à nossa sociedade instrumentos para o fortalecimento da formação de um cidadão brasileiro melhor. Por um lado, pela formação moral, ensinando conceitos que se fundamentam na obediência às normas, tabus, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou até mesmo religiosos. Por outro lado, pela formação ética, ensinando conceitos que se fundamentam no exame dos hábitos de viver e do modo adequado da conduta em comunidade, solidificando a formação do caráter e, finalmente, para sedimentar o exercício de uma visão crítica dos fatos sociais e políticos que figuram conjuntamente na pauta prioritária da opinião pública, oferecendo aos jovens os primeiros contatos com as noções de democracia sem caráter ideológico, ensinando-o a constituir ou construir seu próprio pensamento político por sua própria consciência. Trata-se, portanto, senhoras e senhores, de uma ferramenta fundamental para que as crianças e jovens estejam bem preparados
para uma análise dos principais problemas sociais do Brasil e do mundo, estimulando ações proativas para a convivência melhor em sociedade. Fortalecendo assim o sistema educacional brasileiro. Senhor presidente, a votação na Comissão de Educação foi unânime de todos os membros daquela comissão, pelo que agradeço intensamente a cada um deles. A Comissão de Educação do Senado Federal, quando votou em caráter determinativo esse projeto, deu pleno apoio à ética, à moral e à cidadania brasileira. Porque, senhor presidente, o momento não era, sem dúvida, o mais adequado. Não deixa de ser, sem dúvida, o mais adequado. Nós estamos passando, ou vivendo aqui no Congresso Nacional, uma CPI considerada da contravenção, da organização criminosa que utiliza de empresas que prestam serviços a governos, que fraudam licitações, CPIs que fazem empresas que fazem lavagem de dinheiro, que doam para campanhas, empresas fantasmas, uma CPI de ampla abrangência que tem a sua importância ímpar no momento importante que vive o Brasil. E também no julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal, o julgamento do Mensalão, que é fruto de uma CPI do Congresso Nacional, também apelidado de CPI do Mensalão. E nós todos, brasileiros, estamos assistindo, pasmos, mas, ao mesmo tempo, estamos satisfeitos pela postura do Supremo Tribunal Federal. Pasmos por ver que isso existe em nosso país, a decepção que nos traz a nós brasileiros, mas felizes por ver a punição exemplar que o Supremo Tribunal Federal está fazendo àqueles que feriram de morte a nossa democracia, feriram o nosso país. A CPI faz também o seu papel e, ao final, não deixará de punir aqueles que também sangram o nosso país. Mas, senhor presidente, tudo isso acontece porque o nosso sistema tem defeitos. Tem defeitos. O nosso sistema, ele precisa ser corrigido em alguns pontos. Tem defeitos os representantes do povo, os governos, tem defeitos no Ministério Público, nas carreiras jurídicas, militares, civis, na Polícia Federal, no Ministério Público, no Judiciário, tem defeitos em muitos lugares. Nós temos que corrigir isso. Como corrigir isso? Se não através da educação, se não através da formação ética e moral de um cidadão? Uma pesquisa feita no início de 2011 sobre em quem o eleitor votou para deputado estadual e federal, 4 meses antes, no final de 2010, 80% dos entrevistados responderam que não se lembravam mais. Com que responsabilidade que o eleitor escolhe os seus representantes? Nós temos que pensar e temos que construir cidadãos mais responsáveis. Porque se nós queremos ser um país de primeiro mundo, nós precisamos formar cidadãos de primeiro mundo. E este projeto, ele tem isso na sua essência. Porque hoje, senhor presidente, nós sabemos muito bem o que é o convívio nos grandes centros. Mais de 95% da população brasileira vive em meios urbanos, em grandes centros. Nós sabemos que lá no interior do seu estado, da Roraima, lá no interior do meu estado, o Paraná, nas pequenas cidades, a população é mais politizada, vive intensamente a vida política do seu município. Os pais conseguem passar no dia a dia os ensinamentos morais e éticos para os seus filhos. Há um respeito para com o próximo muito maior do que nos grandes centros. Agora, como que se vive num grande centro, numa grande favela, como do Rio de Janeiro, nos grandes bairros que concentram centenas de milhares de pessoas, aonde o pai levanta de madrugada, o pai e a mãe, para ir trabalhar,
vai 3, 4 horas de transporte coletivo até chegar ao emprego, e por isso levanta de madrugada, chega tarde da noite, sai, o filho está dormindo, chega, o filho está dormindo. Como esse pai vai conseguir passar para os seus filhos os ensinamentos morais e éticos que recebeu do seu pai há 10, há 20 anos atrás? Como é a sociedade brasileira, senhor presidente, de hoje, em comparação aos valores éticos e morais que tinha a sociedade brasileira, ou o cidadão brasileiro, há 30, 40 anos atrás? Como é o respeito com o próximo, com o idoso, como é a convivência em sociedade, a educação do cidadão, como é que ela está hoje? Eu vejo muitos professores reclamando no dia a dia que não conseguem mais conter as suas turmas, os seus alunos, que desafiam o professor, aquele que leva o conhecimento. Nós temos que repensar isso. Por isso que eu sugeri nós colocarmos desde o primeiro ano do ensino fundamental disciplinas de formação moral e ética, para nós formarmos um cidadão desde o início. Não é para fazermos, de forma alguma, lavagem cerebral em nenhum aluno. Eu não disse aqui, no meu projeto, o conteúdo da disciplina. Quem vai fazer isso é o Conselho Nacional de Educação. E lá estão sentados representantes de toda a sociedade e representantes do governo. São eles que vão escrever o conteúdo dessas disciplinas e vão dizer até mesmo quantas aulas será por semana. Não é todo dia. Eu sei que não tem espaço na grade do currículo escolar para ter aula todo dia. Até não digo que não seria necessário, mas não tem espaço. Mas não está vindo aí o contraturno? Muitos estados, muitas cidades colocam isso. Lá no meu Paraná, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, a cidade de Apucarana, é 100% período integral. Nesse espaço do período integral, nós não podemos ter 1, 2 aulas por semana. No período vespertino ou matutino, de acordo com as matérias e o horário apresentado. Então veja, senhor presidente, eu tenho para mim que o meu mandato valeu a pena só por esse projeto, só pela aprovação deste projeto. Posso não estar mais amanhã aqui no Senado Federal, mas ficará para sempre esta minha ação e o entendimento que o Senado Federal fez na aprovação deste projeto na Comissão de Educação. Eu sei que vai à Câmara dos Deputados, que lá pode demorar, sofrer alterações e ainda retornar ao Senado. Não tem problema, pode demorar. Mas pelo menos começamos uma discussão de que nós precisamos definitivamente formar cidadãos. Cidadãos que respeitem ao próximo, que respeitem ao meio ambiente, que respeitem ao trânsito, que não jogue lixo às ruas, que causando desastres naturais com entupimento de bueiros e assim por diante. Nós sabemos que a conduta em sociedade, cidadão, senhor presidente, que tenha vergonha de ouvir que o Brasil é o país do jeitinho. Isso é vergonhoso, nós sermos um país conhecido como o país do jeitinho. Cidadão que tenha vergonha de levar vantagem, porque levar vantagem é prejudicar ao próximo. Quando você fura a fila, você não é esperto, não. Você é ignorante. Você está desrespeitando toda uma sociedade. Furar fila é feio. Passar na frente de alguém ou passar alguém para trás é feio. Nós temos que ter vergonha disso e não nos enaltecermos, acharmos: olha, eu consegui, fui lá e conversei com o gerente do meu banco e cortei toda essa fila aqui. E lá, senhores e senhoras, teve um dia, senhor presidente, eu retornando com a minha família de viagem e mais uma família junto comigo, com crianças de colo, entramos numa fila preferencial por conta de crianças de colo, cidadãos com muletas, cadeiras de rodas, todos na fila. De repente, depois de 40 minutos de espera, chega um cidadão para despachar um cachorro. Teve preferência sobre todos aqueles que estavam na fila. Aconteceu numa companhia aérea brasileira no aeroporto de São Paulo. É uma vergonha, é uma vergonha. Quer ver uma coisa? Está agora dentro deste Código Penal brasileiro, e eu sou membro da comissão, está lá dizendo o seguinte, que se você ver uma criança abandonada ou em risco de vida e você não socorrer essa criança, desde que não coloque a sua vida em risco, pena até 6 meses.
Se for um animal, um cachorrinho de estimação, e acontecer a mesma circunstância, pena até 4 anos. Isso é um absurdo. Então é isso. O que nós queremos, senhor presidente, de fato, é formarmos cidadãos de primeiro mundo. O Brasil já é a 6ª maior economia do planeta. Vamos ser daqui a pouco a 5ª, a 4ª. Nós estamos crescendo. Nós somos o 2º maior produtor de alimentos. O Brasil é grande, é gigante. O seu povo é trabalhador. O seu povo é bom. Agora, nós precisamos formar as nossas crianças, os nossos jovens. Sabe para quê, senhor presidente? Para saber escolher os nossos representantes amanhã. Agora que estamos num processo eleitoral, onde vamos escolher os representantes do povo nas câmaras de vereadores de todo o país, vamos escolher os chefes de poder executivo do municipal de todo o país. Olha a responsabilidade desse cidadão. Sabe o que fez o Constituinte lá em 1988? Ele colocou lá no artigo 1º, no parágrafo único, dizendo assim: todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através dos seus representantes. Então o povo é quem escolheu os representantes, o povo é quem escolhe os representantes. Então o povo tem que ter mais consciência, porque 80%, 3 meses, 4 meses depois, não lembrar em quem votou para deputado estadual e federal no Brasil é inadmissível. Nós precisamos que o cidadão tenha consciência do seu voto. O voto tem consequência, positiva ou negativa a consequência. E a decisão é do cidadão, senhor presidente. Por isso, senhor presidente, nós precisamos formar cidadãos. Cidadãos éticos e morais, cidadãos politizados, mas não é política ideológica, não. Nem política partidária. É política de conhecer melhor os seus deveres, mais do que isso também, conhecer os seus direitos, mas mais do que isso, conhecer os seus deveres. Deveres para com a pátria, deveres para com a família, deveres para com a sociedade. E esses cidadãos, senhor presidente, meu caro amigo Mozarildo Cavalcante, serão os nossos representantes. Serão os nossos representantes. Como é que nós vamos acabar com CPIs e mensalões no futuro? Formando cidadãos responsáveis que venham escolher de forma responsável os seus representantes e, mais do que isso, que sejam os representantes de uma sociedade brasileira que quer ser um país de primeiro mundo amanhã. Senhor presidente, agradecendo a todos as senhoras e os senhores senadores que votaram nesse projeto, agradecendo o apoio do Brasil, entidades não governamentais que se manifestaram nos últimos dias, que fizeram movimentos pela aprovação desse PLS, agradecendo o destaque que a imprensa estadual do meu Paraná, lá os maiores jornais como Gazeta do Povo, Folha de Londrina, rádio CBN, Band News, blogs como o do Ismael, que é um blog que pauta a política, rádios, TVs, como outros jornais tantos deram a importância a esse projeto, como a mídia nacional, através da Veja Online, da Época, Jornal o Globo, o Correio Brasiliense, o R7, vários outros veículos nacionais deram destaque a esse projeto, porque entendem, sim, que é importante. E nós estamos passando por um momento no Brasil que pede uma resposta do Congresso brasileiro. E esta resposta de nós incluirmos cidadania moral, ética e política no currículo escolar, no ensino fundamental e médio, é uma resposta à altura do Brasil neste momento que nós estamos assistindo. CPIs, julgamento de mensalões e, ao mesmo tempo, vamos às urnas daqui a menos de 20 dias para escolher representantes nas câmaras de vereadores municipais e prefeitos nas cidades brasileiras. Senhor presidente, concluo agradecendo mais uma vez a toda a compreensão da sociedade brasileira e dos meus colegas aqui no Senado Federal que me ajudaram na aprovação desse projeto. Um abraço e uma boa tarde a todos.